Estamos de volta para mais uma aula bíblica, seja bem-vindo. É um prazer estar na sua companhia e aqui na companhia, mais uma vez, da Carmen Maciel. Carmen, bem-vinda, obrigado mais uma vez. Como tínhamos prometido, hoje vamos para mais uma aula, vamos continuar na realidade o assunto que tínhamos terminado na aula anterior, mas hoje com o título Adorar o Criador. Porquê é que escolheste este título? Qual foi o mote para o programa de hoje? Na realidade, nós tínhamos visto no estudo anterior que os profetas estavam preocupados com o baixo nível de moralidade e espiritualidade em que o povo se encontrava e com o mal que era praticado, e estavam particularmente inquietos com o facto de que esse mal era cometido por pessoas que se diziam adoradores do Criador. Vamos ver neste estudo que adoração e injustiça são incompatíveis e que a verdadeira adoração a Deus inclui cuidar dos pobres e necessitados e lutar contra a opressão. Muito bem, escolheste também como texto bíblico de base para a aula de hoje o texto que se encontra no capítulo 58 de Isaías e é o versículo 6 que vou passar a ler. Diz assim: Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Nós vimos precisamente no programa anterior como estes profetas, esta forma como os profetas pediam para se praticar a justiça, para amar a misericórdia, mas parece um bocadinho despropositado, ou não, enfim, não sei como é que diz o termo. Automaticamente ligado. Parece que quando ligamos estes conceitos com o conceito da adoração, como é que nós podemos fazer esta ligação? Na realidade parece despropositado, mas é um ponto de vista que faz todo o sentido explorar. Porque não seria lógico que aqueles que adoram Deus, e quais são as características de Deus, nós já aqui vimos, um Deus de ordem, um Deus que é o máximo expoente da justiça, do amor, da compaixão, da misericórdia, como é que aqueles que se dizem adorador de Deus e não praticam estas virtudes, se podem então intitular seguidores deste Deus? A verdadeira adoração, nós vamos ver neste estudo, não deveria ser inconsistente com o caráter sagrado daquele que nós dizemos seguir. Então, quando o nosso foco se desvia da adoração a este Criador, quando nós temos outros deuses, e ao falarmos de outros deuses, isto parece talvez um pouco fora de contexto, porque não estamos no tempo dos israelitas, em que tinham todos aqueles pequenos deuses a quem prestavam idolatria, mas na atualidade nós temos outros deuses. Temos a televisão, temos um vício de jogo, temos um vício, uma dependência. Tudo isto podem ser considerados pequeninos deuses se nos roubarem todo o nosso tempo. A máxima atenção que nós prestamos é portanto, para aquela realidade. Então isto está a tomar o lugar que Deus deveria ter. E quando nós nos desviamos da adoração ao Criador para estes deuses, dizia eu, nós estamos a fazer como o povo de Israel. Nós estamos a prestar um culto aos ídolos e a nossa preocupação com os outros desaparece, o nosso foco desvanece. Então nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, adorando a fim de poder demonstrar os seus valores. Portanto, a relação é na realidade bem simples e muito pertinente. Ao estarmos relacionados com este Deus, nós vamos demonstrar o seu caráter, entre os quais nós vamos praticar as virtudes da misericórdia e do serviço altruísta. Daqui esta resposta que faz na realidade todo o sentido pensarmos em adorar o Criador para sermos nós melhores servidores. No texto que tivemos a oportunidade de ler logo no início, o texto mostra-nos que estas pessoas estavam a jejuar, portanto, de alguma forma elas procuravam adorar a Deus, nem que fosse apenas de uma forma aparente. Mas até que ponto este tipo de jejum os privava de uma verdadeira adoração e, sobretudo, os levava àquilo que Deus pretende com o jejum, o resultado do jejum? Sabes, Tó, na realidade, se nós formos procurar algum entendimento sobre este assunto, nós vamos perceber que, na altura, as pessoas pensavam que a privação de alimento era mais importante para Deus do que se afastarem da iniquidade. Esta noção de sacrifício por algo de mal que eu fiz estava muito na mentalidade do povo e não era isso que Deus, na realidade, desejava.
Ao pesquisar no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, na página 362, diz assim: afligir o corpo pelo pecado da alma era, na verdade, desviar-se do problema e perder de vista a verdadeira natureza do arrependimento, pois o pecado é uma doença espiritual. Nada tem a ver com as aflições físicas que as pessoas muitas vezes se, imputavam a si próprias. Aquela noção de que a parte espiritual era a parte sagrada e a parte física, a parte corporal, era a parte pecadora. Então, flagelando o corpo, não é? Pensavam que estavam a pagar. A apagar a parte má do ser humano. Na realidade, havia um outro aspecto que estava, portanto, na pergunta que fizeste, que as pessoas muitas vezes faziam as coisas para dar nas vistas, ou seja, para outras pessoas verem que elas estavam na realidade a sofrer, a ser piedosas. Então a Bíblia diz-nos em Mateus, no capítulo 6, verso 16, como é que estas pessoas estavam preocupadas com a aparência. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e ao teu Pai que vê em secreto te recompensará. Portanto, vemos aqui que o povo tinha esta inclinação natural de mostrar: estou a jejuar, estou ligado a Deus, estou a fazer um sacrifício, e não era isto que Deus queria, nem quer atualmente. Quando nós estamos a fazer algo em que nós sentimos que é um sacrifício, que é algo que nos está a fazer desviar-nos do nosso centro da atenção de nós próprios, Deus diz que o devemos fazer em secreto, que é uma coisa entre nós e Ele, e portanto que os outros não devem ser o nosso foco de atenção. Sendo que a verdade é que mesmo o jejum, ou seja, a ausência de alimento, possa ter o seu benefício, Deus vai mais longe do que simplesmente não tomar alimento, não é? É verdade. A falta de alimento nesse dia é para que nós nos sintamos longe das nossas preocupações, daquilo que nos toma grande parte do tempo no dia-a-dia. Então, neste dia, mesmo que as pessoas tomem apenas água, sumos, e se privem de fazer comida, portanto, estar preocupados com essa rotina, é para que possam estar despejados do seu próprio eu numa relação íntima com Deus. É isto que Deus deseja com o jejum, uma íntima comunhão e adoração com Deus. E para quê? Buscar o perdão dos pecados e alcançar as virtudes semelhantes ao caráter de Deus. Eu gostaria de partilhar com aqueles que nos seguem algumas características do verdadeiro jejum que se encontram em Isaías, no capítulo 58, que é, na realidade, conhecido como o capítulo onde nós podemos encontrar orientações para este jejum. Então, em Isaías 58, nós podemos perceber que o verdadeiro jejum é, na realidade, prestar um serviço altruísta, esquecer-nos de nós próprios, quebrar as barreiras da injustiça, alimentar os famintos, providenciar um lar para o sem-abrigo, providenciar roupa para os nus. Ou seja, estamos a falar de ações que fazem com que nós estejamos orientados para os outros, estejamos orientados para servir. E gostaria ainda de partilhar uma citação com todos aqueles que nos estão a seguir sobre esta temática. E a citação diz assim: Deus não vai ouvir orações que têm origem numa adoração egocêntrica. Não vai aprovar que o seu povo arraste uma adoração egocêntrica para dentro do sábado. Olhando para o seu exemplo, tomamos consciência de que o anseio profundo de Jesus era que a adoração dos seguidores resultasse numa paixão para satisfazer as necessidades dos outros. Esta citação tem algo de muito interessante. Não sei se reparaste ali no pormenor, nós não devemos trazer uma adoração egocêntrica para dentro do sábado. Isto é uma lição muito grande para cada um de nós. Porquê? Porque ao sábado nós temos o dia da excelência da adoração, vamos à igreja, estamos de manhã prestando os nossos serviços de culto a Deus e muitas vezes permanecemos ali fechados o resto do dia todo. Queremos permanecer todo o resto do dia de adoração. O que estamos a fazer com os nossos sábados? Estamos a fazer dos nossos sábados uma adoração egocêntrica em que queremos receber? Como é que as nossas comunidades, onde nós estamos inseridos, veem o povo do sábado? Um povo que está enclausurado na sua igreja ou um povo que sai para beneficiar a sua comunidade?
Na realidade são questões que nós podemos pensar um pouco sobre eles. Nós vimos aqui numa lição anterior sobre o sábado, dia de liberdade, que o sábado deveria ser promotor de bênçãos práticas para aqueles que nos rodeiam. Estamos nós a cumprir este desígnio. Como é que estas boas práticas e, eu diria também, as observâncias religiosas, mesmo que sejam até de uma forma muito minuciosa, possam dificultar ou ser um entrave, um obstáculo na forma como cuidamos, na forma como nos preocupamos com aqueles que estão à nossa volta? É preciso aqui esclarecer algo. As boas práticas e o cumprimento rigoroso das observâncias religiosas nada têm de errado em si mesmas. Claro. Aqui o grande problema é quando estas tomam o lugar do verdadeiro sentido da adoração e do tratamento dos outros com justiça e retidão. Ou seja, quando estamos mais preocupados com este legalismo do que com o fazer o bem, então aqui, na realidade, nós estamos numa situação em que se acende o alerta vermelho e que temos que fazer algo. Eu já aqui partilhei convosco esta obra, volto a mencioná-la, o livro Beneficência Social, da escritora norte-americana Ellen White. Ela tem uma afirmação que, quando eu comecei a estudar estas questões, há cerca de 11 anos atrás, mexeu com o meu coração. Eu partilho com todos aqueles que nos veem e nos ouvem. Está na página 28 e são palavras solenes que, na realidade, deviam agitar-nos. Diz assim: a razão por que o povo de Deus não é mentalmente mais espiritual e não tem mais fé é porque foi mostrado, está estreitado pelo egoísmo. Não é a abundância de vossas reuniões que Deus aceita, como nós aqui falávamos. Não as numerosas orações, mas a prática do bem. O fazer as coisas no tempo certo. É o ser menos egoísta e mais benevolente. As nossas almas precisam de se expandir, então Deus fará com que sejam um jardim regado, cujas águas não faltam. Muitas vezes, nós, no nosso canto confortável, não conseguimos pôr de lado este egoísmo, que faz com que esqueçamos a prática do bem. O desafio aos seguidores de Cristo é, então, ir além das palavras, ir além daquilo que está escrito, ir além do falar sobre a verdade, o amor, a compaixão, para viver a verdade em atos de compaixão e bondade. Este é o grande desafio. Precisamos de achar modos concretos de pôr em prática estas realidades que nós estudamos, de aliviar os fardos dos pobres e necessitados. Precisamos de vê-los como pessoas com as quais estamos unidos em Deus. Então, nós, na realidade, poderemos louvar a este Deus de quem todas as bênçãos fluem e ignorar a realidade do mundo em sofrimento e miséria? Pois. Claro que não. Mas aquelas mensagens que partilhaste connosco, nós vimos todas, enfim, temos, eu diria, todo o Velho Testamento para estudar sobre as mensagens que Deus, através dos profetas, trouxe ao povo. Mas essas mensagens para nós hoje, para a nossa realidade de hoje, como é que elas nos podem ajudar também nós hoje a recebermos essa mesma preocupação por parte de Deus, a ajudar-nos a ter essa visão diferente para que nós nos possamos preocupar com aqueles que são os mais necessitados, os mais carenciados, não apenas, eu diria, com uma compaixão passiva, mas eu diria com uma verdadeira significado da compaixão, com uma compaixão ativa, onde nos envolvemos para trazer melhor vida, melhor qualidade de vida àqueles que estão a precisar mais dela. Muito bem. Só frisar que, para além também do Velho Testamento, encontramos no Novo Testamento vários registros da preocupação constante que Jesus tinha com os pobres. Já aqui vimos isso. Sim, estava a referir aos profetas. Sim. Estou só a complementar. Sim. Dizer que todos aqueles que desejam poderão encontrar também no Novo Testamento estes registros. Só buscando um pouquinho inspiração, nós vamos ver no próximo estudo que, quando Jesus iniciou o seu ministério terrestre, ele anunciou que vinha para servir. Estavam preocupados se ele vinha para libertar, para instaurar um reino grandioso nesta terra, e em Lucas, no capítulo 4, nos versos 18 e 19, Jesus vem dizer que veio para servir todos aqueles que se encontravam ao seu redor. E não podemos esquecer que, quando Jesus dizia que alimentavam faminto, saciavam sedento, cobriam nu, visitavam um prisioneiro ou acolhiam um estrangeiro, ele estava, na realidade, a cooperar com o Criador. E esse é também algo para o qual nós somos interpelados, cooperantes do Criador ao fazermos este aos mais pequeninos.
Tu dizias, e muito bem, porque é que isso não está a acontecer. Para além da dificuldade que falávamos na pergunta anterior, de sairmos do nosso canto confortável, porque isto dá trabalho. Às vezes nós estamos ou em família, ou já estamos de pijama, nós estamos no nosso mundo e recebemos um telefonema de alguém que tem fome, de alguém que não tem onde pernoitar, isto incomoda-nos e nós temos que privar-nos de nós próprios, do nosso conforto e sair e beneficiar. Então, se isto não está a acontecer, se nós não somos agentes desta transformação, de gerarmos o bem para aqueles que nos rodeiam, o que é que nos falta? Será, na realidade, um coração transformado. Um coração piedoso e um coração semelhante ao de Jesus. Isto parece tocar bem fundo no nosso coração. Devo dizer-te que nestes 11 anos de prática, de estar numa instituição que serve a humanidade, eu pude perceber, através daquilo que faço, a diferença entre ser solidária e a diferença entre ser generosa e compassiva. Porque é fácil ser solidário, sem ser o restante. Ser solidário é tirar uma nota do bolso por uma causa, é arranjar um saco de alimentos, é providenciar o bem no momento. Ser compassivo, ser generoso, é ir um bocadinho além. E muitas vezes é isto que as pessoas procuram de nós, que nós possamos estender a mão, abraçar, ouvir, estar, fazer com que as pessoas possam sentir-se novamente parte de um grupo, porque muitas vezes a exclusão, a dificuldade e a privação destas pessoas leva-as à exclusão. Então, se nós pudermos ir um pouquinho mais além, ou seja, o nosso coração transformado e piedoso semelhante ao de Jesus, irá fluir de uma forma natural para que as pessoas possam sentir-se amadas e possam sentir o regozijo de participar novamente num grupo, numa sociedade. Eu não me atrevo a perguntar-te o que é que trazes para o Aprende Fazendo, porque isso foi a parte mais prática que podias ter trazido na aula de hoje. Estávamos precisamente a falar que no Novo Testamento também teríamos muitos exemplos de ação, de ajuda ao próximo. Pois bem, vamos ao exemplo de excelência que é o Jesus, já na próxima aula. Desde já está convidado para assistir à próxima aula, onde o título será precisamente Jesus e os Necessitados. Lembro que, para além de nos ouvir aqui na Rádio RCS, pode nos ver também em vídeo através dos Facebooks, quer o Facebook da rádio, radiorcs.pt, quer também no Facebook da novotempo.pt. Foi um prazer estar na sua companhia. Voltamos a encontrar-nos no próximo programa, se Deus quiser.